Olá, tudo bem? Eu sou o Wanderley e nesta videoaula eu irei falar sobre circuitos elétricos. Então, para nós compreendermos os circuitos elétricos, nós temos que entender dois tipos básicos de circuitos, que é o circuito série e o circuito paralelo. Quando nós juntamos esses dois tipos de circuito, nós vamos ter aí o circuito chamado circuito misto. Então, o que é o circuito misto? O circuito misto é um circuito que apresenta características do circuito do tipo série e do tipo paralelo, ok? Então, neste exato momento, nós vamos estudar sobre circuitos série. Então, pense no seguinte, você tem lá uma linha de produção e você tem uma esteira. Por aquela esteira passa algum dispositivo, algum equipamento que está sendo construído e para nós, consumidores finais, você vai ver lá no seu equipamento serial number. Então, aquele serial number é o número serial. Então, é uma esteira em que vai passando os equipamentos e cada um deles recebe o número. É interessante notar que naquela esteira os equipamentos passam por o mesmo caminho, um seguido do outro. Então, quando nós vemos esse tipo de circuito aqui, nós temos uma fonte de tensão e esta fonte de tensão alimenta aqui uma carga. No caso, 2 resistores, que poderia ser lâmpadas, tá? Motores, qualquer coisa, qualquer carga elétrica aí. É interessante notar o seguinte, que a corrente elétrica, quando ela sai da fonte, ela percorre o circuito e ela passa por o R1. Neste momento ela tem o R2 para percorrer também. E ela só tem um caminho. Então sai da fonte, passa pelo circuito e é devolvida para a fonte. Então ela fica circulando no outro sentido. Esta é uma das características do circuito em série. Então, a corrente elétrica ela tem um único caminho, para percorrer. Um único caminho para a corrente elétrica. Ok? Outra característica importante do circuito em série é o seguinte. Se você retirar um desses componentes, no caso, se eu retirar o R1 ou o R2, o que vai acontecer? O circuito vai se abrir e aí você não vai ter alimentação sobre os outros circuitos, sobre os outros componentes, perdão. Ok? Então essa é outra característica. Ao retirar uma carga, no caso, as demais deixam de funcionar. Beleza? Mais uma característica aí. Outra característica é o seguinte, nota o seguinte, essa fonte de tensão ela está alimentando o circuito e possui aí uma diferença de potencial de 100 volts, alimentando aí 2 resistores de 50 ohms. Então o que vai acontecer? Como essa tensão está aplicada sobre os 2 resistores, essa tensão vai se dividir. Então o que vai acontecer? Você vai ter uma tensão em R1 e uma tensão em R2. Como as resistências são iguais, a tensão vai ser igual também sobre os resistores e vai se distribuir uniformemente de acordo com a fonte. Então, se você medir aqui com o voltímetro, você vai ter 50 volts sobre R1 e 50 volts sobre R2. Beleza? Então, em um circuito em série, a tensão se distribui nos componentes diretamente proporcional à sua resistência. Beleza? Então, a tensão ela vai se dividir sobre as cargas, sobre os componentes do circuito. É interessante também que nós observamos no início que a corrente elétrica ela tem um único sentido. Então significa que a mesma corrente que sai da fonte é a corrente que passa por R1, que passa por R2. Então durante todo o circuito, essa corrente ela possui a mesma intensidade. Então a intensidade da corrente elétrica é a mesma em todo o circuito. Então estas são as características do circuito em série. É importante também observar o seguinte, para a gente fixar aí a questão dos cálculos, para nós fixarmos um pouco aí como que funciona. Então, por estar no caso aqui, por estar sendo alimentada por 100 volts o circuito, o que vai acontecer? Estes 100 volts alimentam os 2 resistores. Como ele tem que passar por R1 depois, tem que produzir uma intensidade de corrente também suficiente para passar por R2, R1 e R2, se nós formos entender esse circuito de uma forma que eu venha a ter uma única resistência, chamada de
resistência equivalente, nós vamos ter a seguinte situação. A resistência equivalente desse circuito vai ser igual a R1 mais R2. Se eu tivesse 3 resistores, 4, 5, 6 e assim por diante, eu bastaria, no caso, somar as resistências. R1 mais R2 mais R3 e assim por diante. Se nós formos calcular a corrente equivalente desse circuito, imagina que nós vamos medir aqui a corrente elétrica desse circuito. Vamos colocar um amperímetro aqui, né, na entrada desse circuito. O que vai mostrar para a gente aí esse amperímetro? Então, já sabemos que a lei de Ohm é a tensão sobre a resistência, né? A corrente se calcula dessa forma, pela lei de Ohm. Qual que é a tensão aplicada ao circuito? 100 volts. Qual que é a resistência equivalente do circuito, já que nós queremos saber a corrente total do circuito? 100 ohms também, R1 mais R2. Então, fazendo o cálculo, eu tenho a corrente, a intensidade de corrente de 1 ampere. Beleza? E se nós quisermos calcular qual que é a potência desse circuito? Basta fazer o produto da tensão pela corrente. 100 volts vezes 1 ampere, nós temos aí 100 watts. Beleza? Qualquer dúvida, não deixe de nos procurar aí via e-mail, via WhatsApp, pelo nosso site, aptire.com.br. Um grande abraço e bons estudos. Obrigado.